Lúcia Scheffer Ferreira de Mello, eu sou professora do Departamento de Odontologia da UFSC e atuo também nos programas de pós-graduação em enfermagem e odontologia da UFSC. Sou especialista em odontogeriatria e venho aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o cuidado da saúde bucal de pessoas idosas restritas ao domicílio. Essa apresentação também foi elaborada em parceria com a mestranda Gabriela Bamp, do PPGO. Muito bem, não teríamos como começar a nossa conversa sobre o cuidado à saúde bucal das pessoas idosas restritas ao domicílio sem mencionar o fenômeno de envelhecimento populacional que estamos vendo, né, a pleno vapor no nosso país, no Brasil. Então, são muitos os dados do IBGE que são trazidos para nós na mídia e mesmo em literatura acadêmica, reforçando esse fenômeno do envelhecimento populacional, ou seja, o aumento proporcional do número de idosos na nossa sociedade brasileira, idosos aqueles, então, considerados pelo nosso Estatuto do Idoso, as pessoas com 60 anos ou mais. Então, é uma situação bastante atual, vivenciada por nós na nossa vida pessoal e também nós, enquanto profissionais, né, de saúde, enxergamos isso no dia a dia dos serviços de saúde. Então, a nossa pirâmide, né, a tradicional pirâmide demográfica não tem mais, né, e não terá no futuro um formato de pirâmide tradicional. Ela passa a ser, né, ter um formato mais retangular, com uma base mais achatada, significando que a gente vai ter menos crianças, menos população jovem na nossa, dentro da nossa distribuição demográfica, e vamos ter, então, esse aumento, esse número de idosos, né, proporcionalmente maior na nossa população, com destaque, então, para um aumento maior no número de mulheres, e principalmente, né, o que é mais, que deve chamar mais atenção para o tema da nossa webconferência hoje, é o aumento das pessoas mais idosas, né, que a literatura traz como old, que seriam aquelas acima de 80 anos, 90, até 100 anos, né, que é uma realidade muito própria também do nosso estado aqui de Santa Catarina. Bem, esse envelhecimento populacional, com certeza, né, faz parte de uma transição demográfica, uma transição epidemiológica, então nós temos uma série de condições de vida e saúde bastante específicas das pessoas idosas e que a gente precisa olhar com bastante cuidado, com bastante atenção, porque não são mais condições agudas, né, do tipo que se resolve com queixa, na base da queixa-conduta, né? São condições de saúde e também de saúde bucal crônicas, que vão acompanhar essas pessoas ao longo do processo de envelhecimento. Então, isso muda completamente a forma como os serviços, né, vão ser oferecidos, ou seja, em termos de acesso, e também a própria utilização, né, por parte das pessoas, da população, que buscam, então, esse serviço de uma forma diferenciada. Isso não é novidade, isso, como já falei, vem sendo vivenciado pelos nossos serviços de saúde e de saúde bucal, e, de certa forma, nós estamos respondendo, né, a essa nova realidade de uma forma já diferente, né? A gente percebe, principalmente na atenção primária, uma disponibilidade, uma mudança paradigmática mesmo, em termos de política pública e de implementação dessas políticas no dia a dia dos serviços, na organização de serviços de saúde. Mas são situações, vamos dizer assim, questões teóricas que devem ser consideradas tanto pelos gestores como por aqueles que fazem mesmo, né, a política acontecer nos serviços de saúde no dia a dia, que eu acredito que seja, né, a maioria das pessoas que está aqui conversando comigo na tarde de hoje. Bem, o grupo etário idoso, ele é bastante heterogêneo, né? Outros colegas que já vieram trabalhar outros assuntos relacionados à população idosa aqui no Telesaúde já comentaram isso. E há uma pequena parcela, né, de pessoas idosas que são consideradas domiciliadas. E é sobre essa parcela que a gente vai, então, né, focar no webinário de hoje. Bem, o que são, então, pessoas idosas domiciliadas? São aquelas que têm limitações físicas, cognitivas,
psicoemocionais e também sociais, concomitantes ou não, né? E por conta dessas limitações, elas têm dificuldades para sair de casa. E elas só conseguem sair de casa se elas têm a companhia, né? O auxílio de outras pessoas, de terceiros. Então, essas limitações, elas podem levar a uma inatividade física e o isolamento social. E essas características de menor atividade física e de isolamento social resultam em dificuldades para elas realizarem as atividades do dia a dia, as famosas AVDs, né, atividades da vida diária, e por conta disso, de ter essa limitação nas AVDs, uma menor capacidade funcional, elas então precisam de mais ajuda para dar conta, então, né, da sua vida, e por isso, então, há um aumento da necessidade dos cuidados domiciliares, aqueles que são realizados no âmbito, né, no contexto do domicílio. Bem, a literatura já é bem consolidada em nos informar que o isolamento domiciliar ele está associado a desfechos negativos de saúde. Tá? O que já temos bastante pesquisas, né, nos apoiando sobre isso? Que o isolamento domiciliar ele está associado então com úlceras de pressão, com sintomas depressivos, com uma saúde nutricional precária, com sarcopenia, né, diminuição da força e massa muscular, mas também está associado a doenças bucais, e é algo que, então, né, passa a nos chamar a atenção, aqueles que trabalham, então, profissionais da saúde bucal, dentistas e equipe de saúde bucal. Além disso, um outro dado importante e surpreendente é de que quando a gente tem todos esses elementos, né, de desfechos negativos associados ao isolamento domiciliar, e ainda mais, se adicionarmos o isolamento social, isso tudo aumenta o risco de morte da pessoa idosa. Bem, então, essa perda da capacidade funcional geral, né, e piores condições de saúde nesse grupo específico das pessoas idosas domiciliadas, ele vai repercutir diretamente no modo como a gestão pública vai se preparar para responder a essa situação, e também os próprios serviços de saúde, como que eles se organizam para cuidar dessas pessoas ao longo do processo de envelhecimento. Então, isso não é uma situação pontual, em determinados momentos são meses, anos, né, que as pessoas vão viver, as pessoas idosas vão viver nessas condições de serem pessoas idosas domiciliadas, e não é algo mais que pode ser ignorado pelos serviços de saúde, em especial a atenção primária. Bem, e aí partindo um pouquinho para a gente estudar as condições de saúde bucal dessas pessoas idosas domiciliadas. É sabido, né, que a literatura nos traz que há uma melhora, em geral, né, da saúde da pessoa idosa, tanto em termos gerais quanto em termos bucais, né, ao longo da vida. Nós temos indicadores no Brasil, né, no mundo, que indicam essa melhora. Porém, né, isso também traz, né, o fato das pessoas estarem, por exemplo, mantendo mais os seus dentes, né, traz em paralelo ao processo de envelhecimento uma maior ocorrência de doenças bucais nessa faixa etária. Então é uma situação quase que dilemática, porque nós celebramos a manutenção de dentes, né, claro, num determinado recorte social e populacional, no caso do Brasil, porém, paralelamente a isso, nós temos uma maior ocorrência de doenças bucais nessa faixa etária. Então, a situação, ela ainda é mais grave quando nós fizemos o recorte, né, e particularizamos essa situação para os idosos restritos ao domicílio. Porque, adicionalmente ao acúmulo de comorbidades, ao próprio efeito do envelhecimento, que não é, por si só, né, determinante de doença bucal ou envelhecimento, mas todas as perdas, né, relacionadas à senescência e as doenças associadas à senilidade, a gente tem que adicionar isso, elementos que estão associados ao fato de o idoso estar no domicílio, como, por exemplo, barreiras relacionadas à sua condição de vida, à própria idade avançada, prejuízos cognitivos, limitações físicas,
saúde mental afetada. Então, são vários os elementos que compõem, né, essas barreiras que a gente adiciona, né, que deve adicionar, e por isso, então, né, considerar dentro do grupo etário idoso, né, o recorte das pessoas idosas domiciliadas como um grupo prioritário para atenção em saúde bucal. Esse cenário, né, crítico, então, ele fica ainda mais agravado, por quê? Por conta de todas essas barreiras, nós vamos ter uma diminuição ao acesso aos serviços odontológicos, porque os serviços não estão se mostrando tão preparados assim, né, para realmente se colocar de portas abertas para essa população. Então, paralelamente a isso, eu tenho uma diminuição da condição de saúde bucal e um aumento da necessidade de atendimento odontológico para esse grupo vulnerável. Então, apesar de a gente ter boas notícias, né, essas notícias não são plenamente acompanhadas, né, de uma resposta, de um enfrentamento bastante claro, né, e resolutivo para esse grupo populacional, pensando na atuação do dentista e da equipe de saúde bucal na atenção primária. Então, é algo que realmente deve ser problematizado no presente já, não pensar no futuro, porque não é uma situação futura, ela é uma situação que se coloca já no presente. Nós podemos nos calçar, né, e pensar em fundamentar as nossas respostas nas políticas públicas que nós temos várias, né, no Brasil, e isso é algo também que a gente pode comemorar, celebrar, para suportar justamente essa tomada de decisão e essa defesa, né, de se levar, né, a promoção da saúde e o cuidado da saúde bucal para as pessoas idosas restritas ao domicílio. Bem, nós estamos vivendo na década de envelhecimento saudável no mundo e na América Latina, né? Então, realmente, nós temos que fazer valer esse lema, né, de não somente adicionar anos à vida, mas adicionar vida aos anos. A nossa Política Nacional de Atenção Básica também reforça a questão do cuidado, né, à saúde do idoso, com linhas de cuidado para atenção integral à saúde da pessoa idosa no SUS. Isso também já não é de agora, já temos a própria Política Nacional de Saúde do Idoso, ela é, né, bastante antiga já. Nós temos a nossa recentemente promulgada, então, enquanto política de Estado, a Política Nacional de Saúde Bucal, Brasil Sorridente, e também, né, uma apresentação da Política Nacional de Atenção Domiciliar, definindo claramente as modalidades de atenção domiciliar. Então, não nos falta argumentos, né, tanto em termos de políticas públicas, quanto argumentos epidemiológicos para realmente fazer frente a essa situação, né, crítica e esse problema mesmo que se coloca como ausência, né, de cuidado da saúde bucal dos idosos que estão domiciliados. Uma outra questão importante que a gente deve considerar é que o domicílio, né, ele é um contexto, é um local onde muito peculiar para o cuidado da saúde das pessoas, né? Então, no domicílio, né, é um lugar onde as pessoas que ali residem, né, elas fazem o que elas querem, né, elas têm o comando, elas mandam naquele ambiente, né, é um local de refúgio, né, é um local onde se estabelecem relações de todo tipo, né, desde as mais pacíficas às mais conflituosas, e também um local de autorreconciliação. Nós mesmos sabemos, né, quando nós queremos retornar para nós mesmos, é como se a gente, né, usasse a expressão, eu estou voltando para casa, né? Então, o domicílio, ele deve ser encarado dessa forma, né, e contextualizado como um local onde o cuidado em saúde, ele passa a ser ofertado pelos serviços de saúde, né? Há uma clara definição e aceitação disso já pelas políticas públicas e pelos profissionais de saúde. A maneira como isso vai ser resolvido na prática é que talvez a maior questão que se coloca, né? Então, o domicílio é entendido como um local, né, onde o cuidado profissional ele vai se realizar nesse contexto domiciliar. Ele é muito mais do que as quatro paredes, né, de um apartamento, de uma casa, de um terreno, né, dos limites de um terreno.
esse contexto domiciliar é algo muito mais amplo, né? Então, é ali, né, nesse contexto domiciliar, que nós, profissionais de saúde, vamos nos exercer profissionalmente, né, nesse contexto domiciliar. Isso requer um desenvolvimento de um autocontrole, um compartilhar, né, de decisões também com esses familiares, porque é um jogo entre a independência e a autonomia que a própria família tem, e as pessoas têm naquele local de residência, com um local de trabalho, né, e um possível local de trabalho para esse profissional, né. Então, isso é uma questão de como que a família e aqueles moradores vão designar, né, passar ou compartilhar esse bastão com esse profissional, e isso exige realmente um olhar especial para essa situação, tá? Então, nós precisamos, né, respeitar, saber da importância de respeitar diferentes realidades, diferentes culturas, diferentes saberes. Não é simples nós, enquanto profissionais, nos despirmos, né, das nossas crenças para prestar o melhor cuidado às pessoas no domicílio. Perceber as condições de saúde, né, da pessoa idosa e as necessidades de cuidado naquele contexto domiciliar. Sempre, né, tem o foco de que não estamos ali por conta de doença ou de agravo, e sim por conta de seres humanos, né. Importante também ressaltar a presença das pessoas, de uma rede de apoio que geralmente está próxima, né, está próxima da pessoa idosa domiciliada, e especificamente identificar o cuidador, que também é uma figura importantíssima e chave na prestação desse cuidado à saúde bucal no domicílio. Tenha em mente que nós precisamos perceber a dinâmica familiar, que isso e muitas vezes influencia, né, a saúde bucal do idoso domiciliado. Entender que a gente vai estar entrando no espaço íntimo da pessoa idosa, né, e levar isso em consideração. Efetivamente participar desse contexto domiciliar, porque, como eu disse, não são apenas paredes, né, e limites físicos, mas é um contexto muito maior, e que ele não se limita a realmente aos procedimentos que vão ser realizados dentro da casa das pessoas, e, claro, não desmerecendo, nem tirando dessa conta, né, os aspectos estruturais e recursos materiais e financeiros sociais que estão ali determinando também, né, os processos de saúde, doença, cuidado dentro do domicílio. Bem, então, nesse sentido, a atenção domiciliar, nós temos uma série de pesquisadores que focam, né, e estudam especificamente o cuidado em saúde no domicílio. A atenção domiciliar é um termo genérico para o cuidado à saúde em domicílio. Ela é uma modalidade aceita, né, que está integrada à rede de atenção à saúde, e ela é caracterizada, então, por ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação, promoção à saúde, que são prestadas na casa do paciente, dos usuários, garantindo, então, uma continuidade de cuidados. No âmbito da atenção domiciliar, lá dentro, eu tenho o atendimento domiciliar. Então, a atenção domiciliar, ela vai envolver ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças, reabilitação e paliação, que são desenvolvidas em domicílio. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a atenção domiciliar, ela abrange todas as outras modalidades, ou seja, ela antecede o atendimento domiciliar, ela envolve planejamento, o atendimento em si, mas também a internação, caso essa pessoa seja internada ou passa a estar em outros serviços de saúde, e engloba a visita domiciliar. E aqui eu quero fazer um destaque em termos conceituais, porque nós estamos muito acostumados em utilizar como sinônimo atenção domiciliar a visita domiciliar. E a visita domiciliar é apenas um dos aspectos, né, uma das estratégias para se fazer a atenção domiciliar. Então, a atenção domiciliar, ela envolve diferentes profissionais da área da saúde, como também a própria pessoa idosa e a sua família e os seus cuidadores. Então, ela exige do profissional uma capacidade de readaptação, de sair da zona de conforto, né? Criatividade, atitude interdisciplinar, preparação, qualificação e capacitação. Então, é muito importante a gente estar discutindo aqui, né, e depois essa web fica gravada, pessoas que têm interesse, então, de expandir um pouco mais, né, o seu olhar sobre essa questão. Isso é muito importante porque amplifica, né,
multiplica esse conteúdo, esse conhecimento, né, entre os profissionais. Só deixando bastante claro, né, que é sempre todos os conteúdos que eu selecionei aqui para compartilhar com vocês, né, então numa perspectiva sempre de melhores práticas de cuidado, então a gente traz a evidência científica disponível, né, mas sempre contextualizada, né, considerando também a experiência dos profissionais e os valores e as preferências da pessoa idosa que devem ser sempre respeitados, tá? Bem, a nossa Política Nacional de Atenção Domiciliar, e aí que eu peço a licença até para, entre aspas, né, reportar a vocês o texto na íntegra, do que é considerado, então, a modalidade da atenção domiciliar 1, que considera-se, então, elegível o usuário que, tendo indicação de atenção domiciliar, devido ao adoecimento por condição crônica estável e à restrição ao leito ou ao lar, requeira cuidados da equipe de saúde com frequência espaçada e programada, a ser definida conforme seu plano terapêutico singular. Vejam que eu destaquei aqui, então, né, os termos restrição ao leito ou ao lar, também reforçando que a atenção domiciliar não é restrita apenas a pessoas que estão acamadas, e são pessoas, então, que requerem cuidados da equipe de saúde com frequência espaçada e programada. Não é algo pontual também, né? Ser resolvido apenas com uma visita domiciliar. Seguindo, a prestação da assistência à saúde na modalidade AD1 é de responsabilidade da APS, da atenção primária, por meio de acompanhamento regular em domicílio, de acordo com as especificidades de cada caso e conforme preconizado na PNAB e demais normas aplicáveis. Então, vejam que é algo imprescindível, né, que seja compartilhado pela equipe de saúde e de saúde bucal na APS. Ora, isso é um desafio muito grande, né? Acredito que vocês concordem comigo. Para isso, né, para enfrentar esse desafio e melhor responder a ele, nós precisamos, então, pensar em mudanças, em adaptações na organização do processo de trabalho da equipe de saúde bucal ou do dentista, caso ele não faça parte de uma equipe, na atenção primária. Então, nós temos que pensar em várias etapas desse processo de trabalho, especificamente em relação ao cuidado à saúde bucal do idoso no domicílio, desde a inclusão, né? Como que eu vou fazer com que essas pessoas sejam reconhecidas enquanto cidadãos de direito a serviços, né? E incluí-los realmente, né, na atenção prestada, na atenção primária. Como que eu vou organizar o acesso na perspectiva do serviço a ser ofertado? De que modo eu posso ter estratégias de priorização? Sim, que eu posso ter grupos de priorização, né, elementos de priorização dentro desse subgrupo. Como que eu vou realizar o agendamento? Quais são os procedimentos que vão ser realizados? E, imprescindível, como que eu vou me comunicar, haja vista que essas pessoas estão, então, nesse contexto domiciliar, que não é o contexto da unidade básica de saúde. Então, a comunicação é algo imprescindível também de entrar aí como um elemento a ser organizado. Então, nós temos que repensar uma série de questões, né? São dúvidas, né? Até mesmo para mim e para as pessoas que estão comigo, se debruçando, estudando sobre o tema, investigando, pesquisando, né? Como que eu vou identificar as pessoas idosas domiciliadas na minha área de abrangência? Como que eu posso fazer isso, né? Como é que eu vou obter essa informação? Como eu vou conhecer as condições de saúde bucal dessas pessoas idosas? Né? Como é que eu vou saber qual é a condição de saúde bucal delas, se elas estão longe, afastadas de mim, né? Será que realmente o deslocamento físico, né, até o domicílio é a primeira opção de contato com essas pessoas? Será que eu teria outras estratégias para lançar mão, né, antes do meu deslocamento, porque isso é consumo de tempo, né, e de recurso e de energia, e geralmente tem uma dificuldade em relação a isso? Como dar conta frente às demandas que eu já tenho na unidade de saúde? Poxa, Ana Lúcia, mas eu atendo tanta gente, eu tenho um desequilíbrio em termos de cobertura, né, de serviços de saúde bucal, na minha área de abrangência tremendo, né? Eu tenho uma população extremamente vulnerabilizada que consome muito serviço de saúde, uma população jovem, né, que quase que compete, né, com outras demandas, e agora você me apresenta mais essa?
como dar conta de tudo isso, né? Como definir quem vai ser atendido primeiro, que é, né, a nossa estratégia de priorização. É possível fazer isso, né? Quais os procedimentos que podem ser realizados no domicílio, em termos de procedimentos odontológicos? Quais são aqueles que eu me sinto seguro, que são possíveis de serem realizados com segurança e com biossegurança, né? Então, são muitas as questões, né, que fazem a gente pensar. Além disso, né, da perspectiva da gestão e da implementação da política pública, os profissionais, né, nós somos também pressionados, né, com os indicadores para pagamento do componente da qualidade para as equipes de saúde bucal, que é uma realidade que se coloca cada vez mais. O que eu quero argumentar aqui é que na atenção domiciliar e no atendimento domiciliar, no caso, a pessoa idosa que está restrita ao domicílio, nós vamos ter aí uma série de indicadores, né? Então, indicadores que estão relacionados a essa perspectiva de atendimento, né, de atenção domiciliar. Então, eu vou ter ali a primeira consulta programada, eu vou ter os tratamentos concluídos, eu tenho proporção de procedimentos preventivos contemplados e também o tratamento restaurador traumático. Então, né, eu não estou tão longe assim, não vou fugir tanto, né, dos indicadores que tradicionalmente são respondidos no consultório odontológico, na unidade de saúde, né, utilizando equipo e no modo, entre aspas, né, tradicional de atendimento clínico por parte do dentista da equipe de saúde bucal. Bem, em relação à identificação das pessoas idosas domiciliadas, eu posso fazer isso de algumas formas, né? Aqui eu elenquei algumas, né? Eu devo reconhecer o meu território, né? E saber dados, né? Tanto sociodemográficos quanto epidemiológicos. Eu posso ter acesso à sala de situação, indicadores prévios já coletados, acesso ao próprio prontuário, se esse prontuário é eletrônico e se esse prontuário é integrado, melhor ainda, porque eu consigo ter mais elementos para identificar quem são essas pessoas idosas domiciliadas através dos registros médicos e de enfermagem, por exemplo, né? Eu posso obter e devo obter informações dos agentes comunitários de saúde que estão no território, conhecem a comunidade, conhecem as famílias e as situações mais críticas relacionadas a esse idoso que não sai de casa, né? Desacompanhado. Trabalho sempre, né, em equipe, junto com a equipe de saúde, porque ali também, em reuniões de equipe, em reuniões de planejamento, reuniões de unidade, eu posso ter acesso a essas informações. E, claro, se a pessoa idosa já é monitorada por mim, né, já era um usuário frequente da unidade, quando não era domiciliado, de repente ele passa essa condição de domiciliado, então você também fica sabendo, já considera, né, essa pessoa integrante dessa lista, né? Geralmente é uma lista que nós temos, né, de pessoas idosas domiciliadas. Claro que, a depender do trabalho da equipe, essa lista pode modificar o critério, né, de ser incluído ou não nessa listagem. Mas estratégias para essa definição são várias e a gente pode lançar mão de todas elas, até mesmo no concomitante. Além disso, eu posso pensar alguns instrumentos que já estão colocados na literatura, já estão colocados nos cadernos de atenção básica, em vários outros manuais e guias e linhas de cuidado, que eu posso lançar mão, né, mesmo enquanto dentista, enquanto equipe de saúde bucal, para fazer esse diagnóstico, né, de quem são esses idosos e como eles estão. Então, eu posso avaliar aspectos nutricionais, eu devo utilizar indicadores, né, índices de capacidade funcional, que medem AVDs e as AIVDs, reconhecer que algumas condições crônicas e neurodegenerativas são imprescindíveis, e porque elas podem levar, né, à situação de idoso domiciliado, de pessoa idosa domiciliada. Então, depressão, diabetes, né, principalmente quadros não controlados, não compensados, quadros demenciais, hospitalizações frequentes. Então, são alguns elementos, alguns indicadores que podem me auxiliar a identificar e categorizar, digamos assim, situações, né?
escalas de fragilidade também, né? Algumas equipes de enfermagem utilizam e também o pessoal médico. Isso pode ser bastante interessante, porque a fragilidade, enquanto uma síndrome, ela está muito relacionada a uma outra condição que tem sido trabalhada muito na literatura atual em odontogeriatria, que é a fragilidade oral, a fragilidade das estruturas estomatognáticas. Então, assim, eu também posso identificar alguns elementos da condição de saúde bucal que me ajudam a priorizar, como, por exemplo, presença de dor, né, autopercepção de dor, presença de infecção, né, e a fragilidade oral é um indicativo hoje bastante interessante. A gente tem aí algum conceito em evolução sobre isso, não está dado definitivamente sobre o que é e como medir, mas a gente está avançando nesse sentido, bastante interessante essa perspectiva de fragilidade oral, e a própria autopercepção, percepção de saúde bucal e necessidade de tratamento da pessoa idosa quando ela consegue manifestar, e dos familiares e dos cuidadores quando ela já não consegue mais, então, verbalizar essa autopercepção. Bem, então eu tenho alguns objetivos quando eu penso, né? Como eu vou garantir a saúde bucal da pessoa idosa domiciliada. A literatura nos aponta, né, alguns caminhos. Então, primeiro de tudo, remoção de focos de infecção bucal, né? Não deixar esse idoso com foco de infecção. Que esses procedimentos odontológicos que forem realizados no âmbito, né, no contexto domiciliar, eles visem o conforto e o bem-estar da pessoa idosa, mais do que propriamente a cura e o procedimento reabilitador completo, né? Pensar, então, nisso é pensar dentro de um paradigma de odontologia de mínima intervenção, né? Não esquecer das orientações de higiene bucal para a pessoa idosa, para a própria pessoa, para os seus cuidadores e para os demais profissionais da equipe, que isso deve ser algo realizado no domicílio diariamente. Encaminhamento a outros pontos de atenção da rede de atenção à saúde quando necessário, por exemplo, atenção secundária. E a manutenção de um esquema de atenção contínua à saúde bucal em parceria com a pessoa idosa e com a família. Então, como eu falei, não vai ser apenas uma visita domiciliar que vai resolver todo o problema. Então, para isso, a gente tem que lançar mão de estratégias, né, que não são não necessariamente nada novo, né, muito aqui já se sabe, porém, usar essas tecnologias para realmente auxiliar o dia a dia da equipe de saúde bucal ou, né, do cirurgião dentista. Uma delas, então, é a teleodontologia, né, dentro desse marco do SUS digital, que seria, então, o uso de tecnologias eletrônicas de informação, imagem e comunicação, incluindo áudio interativo, vídeo, comunicação de dados e tecnologias de armazenamento e encaminhamento de dados para fornecer e apoiar a prestação de atendimento odontológico, diagnóstico, consulta, tratamento, transferência de informações odontológicas e o que a gente está fazendo aqui, né? Educação e capacitação por meio remoto. Então, existem uma série de modalidades de teleodontologia, né? Então, aqui a gente pode pensar em teleodontologia síncrona, né? A utilização de vídeos ao vivo para interação bidirecional com as pessoas, ou mesmo modo assíncrono, né? A transmissão de informações que são, então, registradas, né? Por meio de um sistema seguro, isso é muito importante, devido à Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos que sempre estar atento a isso, né? A segurança da comunicação e informação dos dados sensíveis de pacientes. O monitoramento remoto dos pacientes, então também a coleta de dados, né, de saúde de um indivíduo num local por meio de alguma tecnologia eletrônica que são transmitidos a um provedor, e os aplicativos, né, que são considerados a saúde móvel, que podem também ter conteúdos educacionais, e estão na nossa mão, né, na mão das pessoas, muito popularizado por meio de celulares principalmente. Então, nós temos um manual bastante interessante que foi produzido pelo Ministério da Saúde no pós-pandemia, um manual prático para o uso da teleodontologia no SUS, e ele vai nos falar, então, de oportunidades, né, de telemonitoramento, de teleorientação, de teleconsulta, teleeducação e a teleconsultoria também. Então, é interessante explorar, né, todas essas aplicações da teleodontologia. A literatura já está bem consolidada, dizendo que ela pode nos apoiar no telediagnóstico e detecção precoce de doenças. Ela pode nos apoiar para facilitar essa passada, né, de orientação sobre cuidados diários,
práticas preventivas e de promoção da saúde, coletar informações, aquelas, né, que eu mencionei a vocês, com aqueles instrumentos para priorizar os casos, coletar indicadores, fazer monitoramento dessas pessoas que estão no domicílio e até mesmo realizar pesquisas multicêntricas, né? Como, por exemplo, aqui agora a gente tem parceria com o Núcleo de Telesaúde, que a gente batizou de Telesabido, a Telesaúde Bucal do Idoso, UFSC, com financiamento de CNPq, justamente para a gente ver essa influência, né? O impacto do uso da teleodontologia no cuidado da saúde bucal do idoso que está no domicílio. Então, é possível usar a teleodontologia para identificação de necessidades imediatas, como dor, presença de abscesso, dentes com mobilidade excessiva, úlceras traumáticas, lesões suspeitas na mucosa, que são situações que nós não devemos, enquanto, né, profissional da saúde bucal, deixar passar, né? Então, a gente vê muito caos, muita doença bucal nas pessoas idosas domiciliadas, e por onde começar? Muitas vezes é complicado, é difícil, até mesmo por conta das condições, né, debilitantes que essas pessoas têm em termos de saúde física e cognitiva. Então, nós precisamos começar por ter um caminho, né? Além disso, também aqui apontando algumas imagens, né, como úlceras traumáticas, próteses quebradas, influenciam diretamente nas funções estomatognáticas que essa pessoa idosa vai desempenhar. Então, realmente, o conceito de fragilidade oral, né, depois vocês podem se debruçar um pouquinho na literatura sobre ele traz essa perspectiva, né, de que nós temos, então, uma condição de saúde bucal deteriorada na pessoa idosa, então, problemas periodontais, menor número de dentes, né. Além disso, nós vamos ter um problema de mastigação, deglutição e desordens salivares, né. Atrelado a isso, a dor, né, dor bucodental, e uma deterioração, né, na coordenação motora, na questão, né, de habilidade motora da face, né, diminuindo, então, força oclusal, capacidade mastigatória, tudo isso, então, vai compor o que eles chamam de síndrome da fragilidade oral, e que muito resume, né, a condição de saúde bucal do idoso domiciliado hoje em dia, infelizmente. O que a gente não quer é chegar nesse ponto, né? Nós gostaríamos de prevenir justamente, né, a fragilidade oral e fazer com que esse idoso tenha maior conforto e bem-estar e execute, né, o máximo dessas funções estomatognáticas possível para manter sua saúde. Então, aqui só como exemplo, tá? Nós temos aqui algumas medidas de fragilidade oral que são auto-percebidas, né? É a partir do relato da pessoa idosa ou do seu cuidador, né, que prescinde, inclusive, exame clínico, né. Então, a gente pode trabalhar com autopercepção de problemas de dor, de problemas dentários, ou na cavidade bucal, se os alimentos caem da boca, se tem dificuldade de mastigar, dificuldade de deglutir, né. Então, são perguntas que podem ser chaves para nós. Bem, uma outra questão que eu gostaria de conversar com vocês são procedimentos na linha da odontologia de mínima intervenção. Então, nós já temos bem estabelecido também na literatura os benefícios do tratamento restaurador traumático, do uso de floretos, né, no modo inteligente, racional do uso de floretos, que se tem dente, né, natural, e não é porque é idoso que não vai, né, se beneficiar do floreto, e há o próprio conceito de arcada dental reduzida, né, que a gente também questiona, será que todo elemento dental perdido tem que ser substituído? Quantas unidades oclusais são necessárias para que esse idoso tenha, né, minimamente uma capacidade mastigatória mantida? Então, são conceitos que a gente pode utilizar, né. O tratamento restaurador traumático, ele tem, já, como eu falei para vocês, muita literatura, porque ele vai paralisar o processo de desmineralização nesse ambiente bucal, ele vai criar condições favoráveis ao processo de cura da doença cárie, tem um tempo operatório reduzido, tem uma boa cooperação do paciente, né? Eu posso fazer curativo de demora, eu posso paralisar lesões, né, ativas, então realmente tem uma série de vantagens de se realizar o ART para a pessoa idosa no domicílio, tá? Também gostaria de lembrar vocês, né, de que estando no domicílio, né, a gente também tem que ampliar esse nosso olhar, não só lá, mas ampliar, né, a oportunidade de estar no domicílio, ampliar o nosso olhar para um aspecto que na face, né, do idoso pode estar representado, então a violência contra idosos, ela pode dar
dar pistas para nós, né? Na face, claro que outras também, em outras situações, né, de condições de vida e saúde, mas lesões e traumas que não são compatíveis com as causas relatadas, hematomas, queimaduras suspeitas, o tempo descabido entre a ocorrência da lesão e a busca por atendimento, a própria situação, né, de doença bucal crônica, ela é um fator, né, que pode ser um sinal de aviso de negligência, né, dos cuidados de saúde com esse idoso que está no domicílio. Então, nós temos que ficar atentos, né. Um outro aspecto importantíssimo é o do cuidador, né, o cuidador da pessoa idosa domiciliada, é uma pessoa-chave, né, um parceiro, porque o idoso confia nessa pessoa, é ele que muitas vezes vai realizar a higiene bucal do idoso, ou supervisionar, ou fazer por ele, né? E também compreender a percepção que esse cuidador tem da saúde bucal do idoso é algo importante. Tá? Então, a gente tem que ter aquela responsabilidade compartilhada, porque nós precisamos desse cuidador, da adesão desse cuidador às rotinas de higiene bucal diárias, né? Para garantir que esse idoso, né, tenha um controle de placa e que não venha desenvolver ou aumentar, agravar as suas doenças bucais principais, a cárie e doença periodontal. Então, finalizando a minha fala, né, nós temos muitos desafios, né, eu compreendo isso, e quanto mais a gente lê e se aproxima da literatura, nós percebemos que não é algo simples, né, de um passe de mágica, promover a saúde e o cuidado da saúde bucal da pessoa idosa no contexto do domicílio, mas ficamos aqui com algumas questões importantes ainda, né, a questão do acesso é algo que os gestores, os profissionais de saúde precisam sentar e conversar sobre como melhor oferecer isso e ampliar acesso, dar essa visibilidade para essa demanda que muitas vezes é uma demanda fantasma, né? O idoso, ele está lá, ele existe, mas ele não aparece, né? Pensar, então, a pessoa idosa domiciliada no contexto da PS e da rede de atenção à saúde, sempre na perspectiva não pontual, mas de longitudinalidade do cuidado e de integralidade, né? E para isso a gente também precisa de trabalho em equipe e interdisciplinaridade, não vamos resolver nada sozinhos, né? Dentro do nosso mundo da saúde bucal e da odontologia, infelizmente, é um problema complexo que deve ser também enxergado dessa forma. Claro que a minha fala aqui, então, é para fazer o advocacy, né, do dentista e da equipe de saúde bucal atuando no domicílio, então, estratégias para isso devem ser traçadas. Precisamos, então, de adaptações no processo de trabalho para que esse esforço, essa energia seja resolutiva, né, e o resolutivo aqui, claro, tem um enfoque do paciente, para a pessoa idosa, mas também que haja impacto nos indicadores, porque sabemos da importância desses indicadores para os gestores de saúde bucal e para a própria consolidação da política pública. Então, precisamos adotar novas tecnologias e sair um pouco da zona de conforto e não fazer mais do mesmo, né? Fazer diferente para alcançar diferentes resultados. E para isso, a gente realmente precisa do apoio da gestão. Não se faz nada sozinho, né? Dentro das 4 paredes do consultório odontológico e também da unidade de saúde, no caso aqui, do contexto, né, pensando num contexto de atenção domiciliar mais ampliado. Bem, então, aqui tem algumas referências, né, que depois vocês podem procurar, investigar, algumas foram usadas na apresentação, outras são um pouquinho além disso, e eu então encerro a minha fala sobre o cuidado da saúde bucal de pessoas idosas restritas ao domicílio. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para perguntas, e trocar um pouquinho, né, ideias com o público. Muito obrigada. Professora Ana Lúcia, muito obrigado pela sua fala, super didática, super importante, abordando tantas coisas, né, durante uma apresentação, que é o tempo que a gente tem aqui, de 40 minutos, mas tem muita coisa para ser aprofundada aqui no meio dessa conversa, né? Bem, o pessoal está escrevendo no bate-papo, mandem suas perguntas, suas dúvidas, a gente tem ainda 10 minutos para o encerramento dessa web. Enquanto isso, professora Ana Lúcia, eu vou tomar liberdade para fazer algumas perguntas de coisas que eu fui anotando aqui enquanto você estava fazendo a sua apresentação. Santa Catarina, eu vou trazer aqui para a realidade do nosso estado. A professora foi muito feliz e muito cuidadosa enquanto estava falando sobre o tema, de abordar de todas as dificuldades que são vivenciadas pelas equipes nos diferentes territórios que a gente tem para realizar o cuidado de saúde bucal
Na verdade, eu acho que para realizar cuidados em saúde para pessoas restritas ao domicílio, é especialmente relacionadas à saúde bucal, né? Santa Catarina é um estado de municípios relativamente pequenos, com estruturas bastante díspares, mas muitos municípios realmente com capacidades operacionais bastante limitadas, porque são municípios realmente de porte bastante pequeno, né? Às vezes com poucos recursos. Então, eu queria ouvir da professora quais são os principais desafios que são enfrentados pelas equipes de saúde bucal, e aí no atendimento domiciliar, e no atendimento às pessoas idosas restritas ao domicílio, especialmente nessas áreas com menor infraestrutura, áreas um pouco mais remotas, que às vezes, sei lá, que enfrentam diversas dificuldades, né? Sim, se nós pensarmos na diferença do porte municipal, né, do tamanho das cidades e a maneira como as unidades de saúde estão localizadas nessas cidades, a gente tem que pensar justamente em como essa equipe de saúde bucal vai se organizar frente à especificidade do seu município e de onde está localizado, né, esse domicílio e esse idoso. Eu acho que as dificuldades, elas devem ser levadas em conta, mas não podem se constituir somente como barreiras, porque é isso que a literatura nos aponta, né? A distância física, geográfica, zona rural, é uma barreira, mas também, se nós considerarmos um grande centro urbano e esse domicílio inserido numa área de alta vulnerabilidade, também é uma barreira, porque também os profissionais se sentem inseguros de ir até a esse domicílio, né, mesmo dispondo de um veículo, né, ou de um maior recurso motor para chegar até esse domicílio. Então, isso tudo eu acredito assim, ó, o primeiro passo é a identificação, como eu coloquei naquele meu slide da seta verde, né, a identificação, o reconhecimento de que essas pessoas existem e onde elas estão. Né? A partir do momento que há esse reconhecimento e a localização, né, não só geográfica, mas a identificação, então também epidemiológica, né, qual é a condição de saúde, o ponto de corte que essa equipe vai querer, né, considerar o idoso, se é o acamado apenas, se é o domiciliado, restrito ao domicílio de uma forma mais ampla, e a partir daí traçar estratégias. Por quê? Aí vem a outra questão em relação ao porte municipal, né? A gente tem que pensar assim, de uma forma quantitativa e qualitativa. Eu tenho um quantitativo, Miki, que não são tantas pessoas assim. Né? Então, eu poderia fazer um exercício, né? A literatura, ela não é muito clara em termos de percentual, né, de pessoas, dentre os idosos, quantos são acamados ou restritos ao domicílio. Nós não temos esse percentual. Varia muito. Por exemplo, tem estudos na Espanha que chegam a 20%. E no Brasil vai de 4% a 11% dos idosos, no total de idosos, essa parcela ser acamada, mas com diferentes conceituações do acamado e domiciliado. Então, eu posso fazer uma conta, né? Será que eu teria na minha área de abrangência 10 idosos nessa condição? Ah, não, eu tenho 40, né? Não, eu tenho 12. Eu consigo organizar essa atenção domiciliar para fazer a visita, que é uma estratégia dentro da atenção domiciliar, uma visita por mês? Se eu tenho 12 na minha área de abrangência? Né? Então, é o que eu digo, é o quantitativo, né? Porém, dentro de uma perspectiva qualitativa, né? De ver o quanto que esses idosos precisam da minha atenção domiciliar e como que eu vou lançar... quais as melhores estratégias para eu chegar nessas pessoas e elas chegarem a mim, porque não estou dizendo que não precisa o idoso vir ao consultório. Em nenhum momento eu acho que, né, ficou claro isso, né? O idoso pode vir ao consultório, não é nenhum problema, se ele puder vir e se a família puder trazer, né? Então, os procedimentos, o dentista também tem total autonomia de decidir o que ele vai fazer no domicílio e o que ele, caso venha, né, ser possível, fazer no consultório odontológico. Perfeito. Professor, aqui no bate-papo, algumas pessoas parabenizando a Leonilda de Fátima, muito obrigado pela excelente colocação, tão importante na perspectiva do envelhecimento. Ana Raquel Vieira, parabéns, professor, excelente palestra, um assunto mais que atual. Gustavo Hoffman, parabéns pela aula, colega de turma, muito útil para nós que trabalhamos na estratégia de saúde da família.
ainda mais que residimos em um estado onde a longevidade é muito evidente, realmente a gente mora num estado onde a expectativa de vida é maior, né? A Bianca traz uma pergunta. Na rotina de atendimento domiciliar odontológico, constantemente tem situações de lesões traumáticas devido à rigidez e trismo dos pacientes. Com poucos recursos, a professora teria alguma sugestão para intervenção no ambiente domiciliar? Realmente é uma lacuna, né? A solução, né, muitas vezes passa por algum dispositivo, né, que exigiria aí um serviço laboratorial. Como eu falei, assim, ó, o que a gente pode lançar a mão para dar mais conforto, né, para o paciente, já é uma solução. Então, a gente teria que ver se existem estratégias, né, alternativas, por exemplo, a placas, né, que são recursos um pouco mais não tão disponíveis no Sistema Único de Saúde, não que esteja ausente, né, e talvez, né, buscar com também a equipe, né, discutir outras alternativas para dar mais conforto para o paciente. Mas eu concordo que é algo que é bastante preocupante, porque essas feridas, né, esses traumas constantes, né, não são algo aceitável, né, em termos de... E é um dos elementos justamente da fragilidade oral, né? Então, não são muitos os recursos que nós temos, né? Mas se ela quiser também depois trocar alguma ideia, a gente pode ver uma literatura mais específica, né? Mas realmente é um dos pontos bem críticos, porque às vezes medicamentoso, e aí vai ter que ser discutido com o médico também, né? Com um profissional médico. Perfeito. Ana Lúcia, Fernando Berreta, desculpa, gostaria de parabenizar a professora pela excelente aula. O Joanilson faz um comentário aqui, que eu acho que dá para a gente conversar um pouco a respeito, né? Ele coloca que acredito que o maior desafio é conhecimento da gestão sobre a importância dos programas para aqueles que necessitam desse cuidado. Não só partindo de nós profissionais da área, principalmente na questão do deslocamento do profissional até esse idoso. A gestão precisa de um olhar para as necessidades desses idosos. Eu não sei, professora Ana Lúcia, como o que a literatura fala, ou como que vocês percebem também o papel da gestão no olhar para esse tipo de cuidado, né? Quanto que realmente foi muito interessante. Gestão, né? Eu agradeço a pergunta, porque assim, foi muito interessante o movimento que aconteceu por conta também da pandemia da Covid-19, né? Então, nós tivemos uma situação de restrição ao domicílio, os serviços odontológicos tiveram que se adaptar forçadamente, né, a essa condição, não só ao idoso, e depois nós tivemos um efeito rebote, de certa forma, negativo, porque muito se aprendeu, né, a cuidar das pessoas à distância, por conta da pandemia, porém, hoje nós voltamos, né, e principalmente nos grandes centros, e de Florianópolis, onde eu falo, em algumas situações, há uma atenção primária à saúde muito baseada, né, em porta aberta e com atendimento à livre demanda, né, e não aproveitando, digamos assim, de algumas lições aprendidas pela pandemia, que poderiam beneficiar a população idosa domiciliada. Então, eu realmente acho que não devemos nos conformar com isso, né, enquanto atenção primária, o papel do cirurgião dentista é muito maior, né, do que aquele de simplesmente queixa-conduta e de transformar sua agenda numa agenda somente para demanda espontânea, né, e dentro da demanda programada, a gente tem que incluir e dialogar com a gestão e pactuar algumas questões, né, e dentre elas, a pessoa idosa domiciliada, porque se não for um movimento de via de mão dupla, tanto do profissional, né, que se coloca como, não, é a minha atribuição na atenção primária, quanto da gestão também, né, e dos outros profissionais, enquanto profissionais de saúde que atendem essa população, enquanto não houver esse movimento massivo, realmente o idoso vai ficar negligenciado, né, e escondido, né, realmente não identificado, não se dá a presença dele, né, e da problemática para o Sistema Único de Saúde, né, e eu acho que essa aqui é a minha fala aqui, né, o alerta de que o problema está lá localizado, ele só muitas vezes não se faz, não aparece, né, mas ele está lá, ele existe, né. A Ana Lúcia Machado da Costa, parabéns, Ana, maravilhosa apresentação. A Meire Simão, parabéns pela palestra, estava ótima.
de governador Celso Ramos, atua junto com o Gustavo Hoffmann, gostamos muito do conteúdo. A Bianca, obrigado, professora. Algumas pessoas estão escrevendo ainda, gente, podem se manifestar, a gente pode avançar aqui alguns minutinhos. Fico contente. Professora, eu tenho uma última pergunta, e aí tem a ver muito com o que a gente desenvolve aqui no Telesaúde, aí falar um pouco de saúde digital quando você aborda a teleodontologia. O que eu queria saber da professora é como que a professora percebe, né, o que a literatura também traz em relação à inserção, à integração da teleodontologia nos serviços públicos aqui no Brasil, né, se a gente já tem resultados práticos observados em relação a isso, e aí especialmente na questão da saúde bucal dos idosos. E aí, paralelamente a essa pergunta, eu tenho uma outra questão que sempre nos pega bastante aqui no Telesaúde, né? Como que as tecnologias, principalmente as tecnologias móveis, de monitoramento remoto, elas têm sido aceitas pelos idosos e pelos cuidadores, né? Como que se lida com essas barreiras tecnológicas que são tão importantes ainda quando a gente trata especificamente desta população, né? Sim, então, nós estamos já há um tempo consumindo essa literatura, né, principalmente pelo estímulo mesmo do SUS. Claro, antes da pandemia a gente já estava alerta a isso, mas com esse olhar mais forte do SUS digital, isso virou para a gente algo assim, bastante importante porque nós acreditamos, não só pela literatura, mas por alguma experiência de que a teleodontologia pode, nas suas várias modalidades, né, como eu coloquei ali, ser muito útil para resolver, realmente trazer resolutividade para cuidar da saúde bucal das pessoas idosas domiciliadas, tá? Então, desde a parte da teleeducação, né, e aí a gente sim tem alguns materiais e possibilidades de desenvolver isso e chegar no idoso, nessa família, nesse cuidador de uma forma bem qualificada, telemonitoramento, teleorientação e telediagnóstico, que eu acho que aí também a gente pode avançar bem, porque tem já estudos, né, mostrando que é possível sim, com algum grau de precisão, diagnosticar a doença bucal via tele, né, por via remota. Então, claro que tudo dentro de um determinado contexto, né, mas com as ressalvas feitas, porém, é possível sim, a gente deve avançar nesse sentido. E essa pesquisa, inclusive, que então agora a Ana Raquel, que está aqui, gestora em Navegantes, começou, né, a pesquisa, um primeiro passo que foi justamente esse, Mick, que é ver o grau de aceitação, digamos assim, das pessoas, né, idosas, e a gente viu que elas aceitam bem, que elas, inclusive, já estão acostumadas, né, em algumas situações e contextos, ao contato com o médico e enfermagem, mas não com o dentista. Então, é algo que é positivo, o dentista pode se apropriar dessa expertise que já existe das outras áreas e dar continuidade a esse trabalho, né? Então, a questão da barreira do recurso tecnológico em si, de ter o celular em casa, me parece também que não foi um problema. Os nossos resultados mostraram isso. Então, não é uma questão de ter ou não ter o dispositivo, né? E mais em relação ao manejo, realmente, em relação ao manejo, né, da interface da tela e do que acontece ali, é que às vezes o idoso precisa do auxílio de um adulto jovem, né, mais expert ali em tecnologias para ajudar. Mas isso não limita, porque o idoso domiciliado, ele tem muitas vezes essa pessoa ao lado, né? Então, a gente tem muita expectativa de que vamos ter bons resultados com o Telesabido, né? E já fica também o convite, né? Caso queiram participar e saber um pouquinho mais da pesquisa, entre em contato comigo, com a própria Gabriela, porque a gente está bem empolgado, vamos ter aí, daqui a 2 anos, talvez, resultados interessantes sobre o uso da teleodontologia no cuidado da saúde bucal das pessoas idosas domiciliadas. Sucesso, coisa maravilhosa, professora. Mais agradecimentos. Fernanda Berreta, excelente colocação da livre demanda da equipe de saúde bucal. Também coloca que ela escreveu aqui que a colocação sobre a via de mão dupla entre a gestão e o profissional da ponta, pois quem conhece o território são as equipes de saúde bucal, então esses precisam realmente levar a demanda para a gestão. Nathalie, parabéns, professora, pela excelente aula. Aqui em Gaspar, a nossa equipe de saúde bucal reserva um turno na agenda para realizar as visitas junto com a equipe médica. É uma excelente estratégia de cuidado interprofissional em equipe, bem aceita pelas famílias e usuários. Umas outras pessoas estão digitando enquanto isso. Professora, obrigado pela excelente aula. Qual o link para acessar o Telesabido?
A gente, na verdade, não é um link propriamente, nós temos um e-mail da pesquisa. Aí eu não sei, Miki, como é que vocês... A gente pode disponibilizar aqui no bate-papo, professora, se você quiser colocar aqui no bate-papo. Eu vou pedir ajuda da Gabriela, porque ela tem esse e-mail bem correto, se ela puder fazer isso, tá? E, então, outros materiais também, né, vocês podem entrar em contato com o próprio núcleo, e a gente está sempre à disposição aqui, né, para buscar literatura, dúvidas mais pontuais, porque às vezes não é exatamente aquele enfoque, né, que a gente está trabalhando no momento, então fico à disposição para outras dúvidas mais específicas. Não, perfeito. Né? A Gabriela acabou de disponibilizar o e-mail ali para todo mundo, então também fiquem à vontade para encaminhar dúvidas de vocês, outras questões aí para a equipe, que a equipe vai poder responder-nos. Gente, 16h07, avançamos alguns minutinhos, que foi o tempo que eu tirei da apresentação lá no início também, então não me importo. Acho que foi uma excelente oportunidade hoje de aprofundar um tema que é muito relevante. Quero agradecer demais a professora Ana Lúcia pela disponibilidade, por todo o carinho que ela tratou a participação nessa web, o carinho na montagem da apresentação também, junto com a Gabriela, que auxiliou a professora na montagem da apresentação. O quão didático foi abordar esse tema. A gente sabe que é um momento curto, mas talvez a gente tem um gatilho aqui para uma faísca nascendo para talvez a gente aprofundar outros temas relacionados a esse assunto em outros momentos, né? Exatamente. Do Telesaúde abre esse espaço, né? E está sempre à disposição para que a gente possa trabalhar. Os temas de saúde bucal geralmente geram bastante demanda, geram bastante participação. A gente teve hoje uma web aqui eu peguei, acho que o momento que a gente teve o maior número de pessoas conectadas ao vivo ao mesmo tempo, a gente bateu 57 pessoas, é provável que a gente tenha passado aí das 70 pessoas acessando a atividade, então foi uma atividade de bastante sucesso. Quero agradecer a todo mundo que esteve conectado conosco ao vivo. Professora, para a gente encerrar, vou deixar aberto para a professora se despedir e também aproveitar esse espaço, se quiser abordar algum outro tema, alguma outra questão que ficou faltando, reforçar alguma informação, também fique à vontade, tá bom? Certo, eu agradeço mais uma vez, Miki, o espaço. Para a gente é muito importante, né? A universidade tem essa obrigação, né, de se aproximar dos serviços e das pessoas, então realmente ficamos de portas abertas à disposição, tanto no departamento de odontologia, quanto nos programas de pós-graduação da odonto e da enfermagem também, né, porque também oriento enfermeiros, meus colegas, e realmente fico à total disposição para outras interações e também para outras webs, né, se fizer interessante, e eu desejo uma boa tarde a todos, um bom fim de ano.